de vida provavelmente sedentário, Sim. ou estressogênico, né? Sim. Ansiogênico, assim, porque Sim. você está impedindo o teu corpo, o teu organismo de ter um repertório que envolva fatores protetores para a saúde, que é sono, alimentação de qualidade. Porque a pessoa que fica 4 horas por dia rolando Reels, dificilmente ela vai conseguir fazer muito mais coisa além de trabalhar, né? E aquilo ali começa a te causar uma sensação de você como é que é, se comparar com as pessoas que estão ali dentro. Isso vai ser Esse estresse vai fazer com que você tenha mais dificuldade de fazer dieta, mais dificuldade de treinar. Aí você treina, mas você não tem aquela barriga shapeada porque você não sabe que ela fez lipo. E aí, cara, Exato. começa a virar uma bola, velho. A sua cabeça vira uma bagunça do ponto de vista de entender o seguinte. E aí entra aquele sistema, né? Esse sistema que você explicou bem pra gente. De alguma forma, dependendo de como você é exposto a algo e como aquilo é absorvido, emoções geram necessidades de resposta, né? Nossos circuitos ligados a comportamentos de busca, enfim, comportamentos hedônicos muitas vezes. Claro que se a gente não for entrar muito na bioquímica, mas basicamente essas comparações que geram frustrações, que moldam, querendo ou não, nossa resposta fisiológica de acordo com o psicológico, isso vai muitas vezes culminar nessa necessidade de alívio, que aí entra esses comportamentos alimentares, álcool, apostas, compras, e aí vira tudo uma bola de neve. Exatamente. Drogas, dependendo da pessoa, exatamente. Dela, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Se você está aqui, vamos falar depois das coisas de saúde propriamente ditas, mas isso é grande parte da raiz dos problemas ligados, por exemplo, as insônias de indução, as insônias de manutenção, a insônia no global, a perda de um ciclo circadiano bem organizado, né? A sua falta de capacidade, não vou fazer falta de capacidade, que isso parece até um pouco de culpabilidade. Nem sempre a pessoa é culpada, porque ela está dentro desse meio, alguns têm mais resistência, outros não, outros foram criados de uma forma a serem mais resistentes, outros não, a gente pode conversar disso, mas de alguma forma, por exemplo, se você não trabalha com a internet, se não é o seu meio de subsistência hoje, o primeiro passo é entender que você tem mais tempo do que você imagina. Essas 2, 3, 4 horas, você pode trabalhar elas muito bem. Nem que seja para você dormir mais, descansar mais. Coisa boa, cara. Nossa. Aprender. Não precisa ser as 3 horas, 15 minutos, 30 minutos, que você coloque uma meta para você poder cumprir esse objetivo. E isso parece bobeira, mas isso vai culminar na sua saúde. Porque a gente estava conversando hoje mais cedo sobre os principais pilares pensando em saúde. Mais uma coisa pessoal minha também. Eu fico muito incomodado, Wesley, quando eu vejo alguma pessoa de mais de 60 anos de idade que simplesmente não se importa muito mais com o seu intelecto. Não sei se isso te dá um pouco de desconforto, mas eu vejo, poxa, essa pessoa, cara, simplesmente ela tá... O retorno dela é assistir televisão, não ter mais expectativas e comer como forma de recompensa. Talvez ela se controle, mas talvez ela esteja ali tratando os problemas do sobrepeso e tudo mais, esperando a morte. Na minha visão, o nosso intelecto é uma das coisas mais grandiosas se for para a gente comparar com outras espécies. Então, assim, o intelecto, o trabalho cognitivo, ele é muito importante para a nossa longevidade. Porque, querendo ou não, ele vai manter a gente muito bem são, trabalhar melhor todas as nossas conexões. E, por exemplo, você, eu tenho certeza que você faz isso muito bem, melhor do que a maioria. Mas as pessoas não olham para o intelecto e pensam, eu vou treinar o meu cognitivo. Você vai lá e treina bíceps, não treina? Você vai lá e faça o programa de corrida. Mas muitas vezes a gente não para pensar como eu vou treinar o meu cognitivo. Quais coisas treinam o meu cognitivo? Do ponto de vista de entender, poxa, eu vou praticar leitura, seja ela do que for, entender quais tipos de leitura, eu vou trabalhar coisas motoras. Eu estava falando, não vou ser o cara enviesado aqui igual o crossfiteiro que queria pregar religião, mas, por exemplo, esportes de raquete são esportes que comprovadamente são associados a maior expectativa de vida. Não é porque é melhor do que os demais, mas é porque a gente trabalha muitos domínios ao mesmo tempo, tanto osteomusculares e cardiológicos, cardiovasculares, mas a gente trabalha muito também o domínio motor fino, né, que é a propriocepção, que é você não correr só para frente e para trás, deslocamento diagonal, deslocamento lateral, a propriocepção de movimento swing, movimento a bolinha composto, vindo na velocidade, tem que porque você está determinando trajetória. Então tudo bem, tem outras coisas. São esportes que trabalham o cognitivo muito além de erguer um peso também. Então, às vezes quando a gente fala pratique exercício físico, essa acho que é uma recomendação muito vaga. Tá? Hoje, para os meus pacientes, por exemplo, eu tenho recomendado muito mais, olha, matricule em algum esporte, faz alguma coisa nova, dá moda ou não, mas isso te traz outros benefícios extra-esporte. Porque você concorda comigo que nós não somos robôs? Todos nós precisamos de alguma válvula de escape. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Claro que a maioria das válvulas de escape acaba se tornando alimentação desenfreada, apostas, consumo, drogas.
Mas se a gente começa a conseguir criar uma recompensa positiva em atividades que também recompensam a nossa saúde, acho que esse é um dos principais pontos, é uma grande virtude para quem quer cuidar no longo prazo. É uma blindagem. A corrida foi para você isso, de certa forma. Para mim está sendo jogar tênis, uma coisa que eu jamais imaginei, que eu até já brinquei e falei, não, que esporte disso. Então, assim, são coisas que parecem bobas, mas dali nasce um hobby, nasce um interesse. É importante que tenhamos hobbies e interesses. Muitas pessoas... Você começa a ter um ciclo social também, né? Exato, e um ciclo social também que é o que você falou. Você não vai estar, talvez, com o seu ciclo social ali, conversando sobre a Virgínia, sobre isso aquilo. O seu ciclo social, ele talvez vai estar querendo se exercitar mais. E aí, isso é o que a gente lê no livro como mudança do estilo de vida. Né? Pegar uma pessoa que não está afim de fazer exercício, de fazer dieta, e não entende na essência aquilo, não é uma prioridade entendida... Pô, aquilo é coisa de livro, cara. Vai no médico, ele mandou fazer isso. Não. Mudança do estilo de vida, as suas prioridades mudarem naturalmente. Então, quando a gente consegue fazer isso, isso é importante. Eu, por exemplo, cara, até te agradeço por estar aqui. Eu te atendi a primeira vez já tem 2 ou 3 anos. Olha só. Tem muito tempo. E eu estava numa outra época de vida, 3, 4 anos, muita coisa aconteceu. E por mais que, como médico, eu influenciasse positivamente todo mundo... Claro que quando nós estamos construindo ou consolidando as coisas, a gente não vai ser hipócrita de dizer que existem períodos de desequilíbrio. Você concorda comigo? A gente passa por um certo caos assim, mas o quanto antes a gente entender essa necessidade e abrir o olho para buscar essas coisas, isso influencia muito a gente positivamente. Você é um cara que me influenciou muito, cara. Fico muito feliz por isso. Espero que eu tenha te influenciado de alguma forma também em outros aspectos. Então, assim, esse círculo social, cara, genuinamente que muda o seu estilo de vida. O que é mudar o estilo de vida? A minha prioridade hoje é outra. A minha prioridade hoje não é ver se o meu bíceps está 2 centímetros maior. Cara, foi talvez um dia, uma fase, amadureci, pode ser para alguns, tudo bem. Mas, cara, o legal é que esse círculo ele vai te alimentando. À medida que você vai crescendo intelectualmente, não é com tom de superioridade, mas tô entendendo melhor qual é que é da vida real. Cara, isso é fantástico. É muito maravilhoso. Isso é a base da saúde, pessoal. Depois a gente entra nos cuidados, que a gente pode falar um pouco mais a fundo do beabá médico ali da longevidade, entendeu? Eu vou te falar, eu teve uma época que eu tava divulgando muita ciência e falando muito, não sei o quê. Aí eu tive 2 grandes decepções que me deu uma brochada legal, assim. A primeira grande decepção é com a comunidade científica. A comunidade científica é muito fechada, cara. Puta, é muito fechada. A galera é muito cagona, sabe? Sim. A galera da universidade é muito medrosa. É um pessoal que, meu Deus, eles têm medo... Eu fui pra UFSC esses tempos não, faz uns 3 meses já. Eu fui num debate ali na UFSC sobre divulgação científica, me chamaram para dar uma palestra lá. Eu apresentei todos os dados dos indicadores de letramento funcional do Brasil, mostrei lá dados que 55% da amostra com 4 anos de escolaridade ou mais não conseguem entender um exame de sangue, mesmo tendo os valores de referência. Aí eu falei, cara, é para essas pessoas que a gente fala. E aí você vai pra mídia para dar uma entrevista e você tem medo de falar colesterol alto, porque o correto é hipercolesterolemia. Você fala pra uma galera que não entende o exame de sangue com valor referência, cara. Sim. Eu falei, sai aqui da UFSC aqui e pergunta no posto o que faz um cientista. Eles nem sabem que... Eu acho que o cara nem sabe que tem cientista no Brasil. É um negócio longe. Daí eu falei lá na UFSC, a mensagem que eu quis dizer ninguém leva vocês a sério, pessoal. Sim. E não é culpa, não vou dizer... E aí o professor me chamou depois e falou assim, pô, cara, foi pesado. Hein? Pegou professor, pesado. Ninguém leva a gente a sério, cara. Eu lembro no doutorado, é uma bolha. A gente vive numa bolha, sabe? E acha que a gente... Aí a gente vai para Campos do Jordão e dá uma palestra para 80 pessoas que sabem de cabo a rabo o que tu tá falando na palestra, porque todos eles trabalham naquela área. Tu dá uma palestra de testosterona para um monte de gente que trabalha com testosterona. Sim. Eu dava palestra de LDL, de camundongo nocaute para LDL para um monte de gente que tem colônia e trabalham com LDL. Sim. Cara, ninguém liga para nós, cara. Sim. Galera não liga, eles nem entendem o que a gente tá falando. E aí quando a gente chama a galera um pouco mais forte pro debate, eu chamei vários aqui pro podcast, cara. A grande maioria nega de vir aqui, porque eles têm medo. Sabe o que eu vejo? Falar pra galera. O problema é o que? Essa bolha precisa ser furada. Só que essa bolha tem que ser furada de dentro pra fora. Não sei se você concorda comigo nessa. Porque assim, claro. O meio acadêmico, eu já romantizei muito com ele também e me decepcionei muito, pra ser bem sincero, já que a gente tá abrindo bem o jogo de tudo. Por quê? A gente tem essa coisa de querer manter a bolha. E, cara, o cientista, talvez ele tenha que entender que a ciência não é só para o cientista. Por mais que a gente sempre soube que a ciência é útil para toda a população tem que entender o que é ciência, é exatamente o que você está trazendo. Só que aí entra o problema do que o cientista deveria ter e muitas vezes não tem.
A ciência parte do pressuposto da imparcialidade. Só que, cara, o que a gente mais tem dentro da ciência e do academicismo é o viés de autoridade, né? Muito do ego, você sabe bem disso. Talvez até tenha vivido num bom ambiente, eu acho que o cientista consegue ser mais egóico que o empreendedor, cara. Mas o que é muito difícil você ter mais ego que o empreendedor. Exato.